Filosofia Espírita, volume 17. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Mais uma obra desta singela coleção, lançada à luz, objetivando levar ao leitor uma parte das verdades imortais referidas em O Livro dos Espíritos. Formamos um turbilhão de almas trabalhando sob a égide do Divino Senhor, e a Ele entregamos os nossos trabalhos, pedindo as bênçãos de maior entendimento, para que se possa compreender com mais clareza o verdadeiro objetivo da doutrina dos Espíritos. Muitos têm em mente que somos espíritos angélicos. Como se enganam! Somos verdadeiramente companheiros comuns, necessitados de entender Jesus. Ele sim, é o sol que nos aquece, e esse aquecimento somente permanece conosco se transmitirmos para os outros nossos irmãos o que dele recebemos por amor. A vida é movimento, e o movimento é vida. Tudo no universo, para viver bem, haverá de processar trocas permanentes, não somente o homem, mas tudo na natureza. E essas permutas, quando feitas com amor, refletem a própria caridade. A doutrina que nós amamos é dos Espíritos, e sendo dos Espíritos, eles é que estão encarregados de orientá-la, garantindo-lhe continuidade. O Espiritismo tem uma sequência, que o solidifica. Existem leis que sustentam o progresso, e essas leis, na doutrina dos Espíritos, são mais visíveis, mostrando às criaturas de boa vontade seus deveres diante dos compromissos assumidos. Os medianeiros do bem e da verdade são, com frequência, incompreendidos e até mesmo perseguidos, porém, eles já se encontram avisados de que as árvores que dão bons frutos sempre são agredidas. Vejamos esse aviso em O Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, quando os Espíritos assim escrevem: não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontra-los mesmo entre os espíritos. Os medianeiros sinceros, que nunca vendem a palavra do Senhor e que são fiéis à doutrina do nosso Mestre, haverão de se preparar para suportar todos esses ataques e transformá-los em flores de luz para seus próprios caminhos. Não devem responder às críticas, mas orar por aqueles que os atacam e perdoar todas as injúrias, aumentando seu trabalho no bem comum. Se queremos aumentar a segurança contra o mal, façamos o bem, mas de forma que nada seja exigido, mostrado ou exaltado. É essa, pois, a caridade por amor, e quem ama está livre de todos os perseguidores que, por vezes, apareçam nos seus caminhos. Estamos pedindo as bênçãos de Jesus para todos os que se encontram nos trabalhos do amor e que não ficam órfãos. Estamos lado a lado nas lutas, desde quando essas lutas são em favor dos que sofrem todas as ordens de infortúnios. Esta obra, inspirada em O Livro dos Espíritos, mostra a força da caridade se dividindo para ser melhor assimilada. Abracemos o estudo destas letras que formam ensinamentos sublimes que, neste aprendizado, poderemos todos juntos receber maior cota de compreensão daquele que é sempre vida, aumentando nosso viver. Saudemos mais uma obra do nosso querido Miramês, que os seus esforços para desdobrar a codificação, espargindo luzes de todas as suas letras, nos induzirão para os braços de Jesus, o Mestre dos Mestres, para sentirmos Deus no coração. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 24 de setembro de 1987. Capítulo 01, Livro dos Espíritos, questão 817, Homem e Mulher. São duas formas diferentes, mas com o mesmo objetivo de vida, exercitando-se ambas, na busca da libertação espiritual. Ninguém foi criado para ser preso, mas subordinado à lei que dirige a todos, em sequências variadas do despertamento das suas faculdades espirituais, e somente juntos em forma de família, os espíritos têm mais possibilidades, acionando mais depressa o acordar dos seus talentos.
O homem se expressa no corpo físico com características diferentes da mulher. Ele busca mais as coisas da terra e sabe responder às exigências do mundo na pauta dos seus valores e, neste trabalho, recolhe experiências valiosas, porque, no fundo, em todas elas vibra a lei divina do amor, que veste muitas roupagens por existirem diversas modalidades de se educar. O homem, no curso das suas existências, passa a indagar a si mesmo, usando da razão, qual é o melhor caminho a seguir e, empenhado nessa especulação, acaba encontrando as advertências como ajuda e descobrindo a verdade que o liberta. O tempo é seu amigo inseparável, que age até quando for preciso. Quando atinge sua iluminação interior, desaparece o próprio tempo. Não se fala mais de espaço e nem mesmo de leis. A educação existe por causa da ignorância. Se esta cessar, aquela não será mais necessária. A mulher tem uma razão de ser na vida do homem, sem a qual a vida do seu companheiro se tornaria vazia e sem impulsos para a busca da verdade. Deus nunca erra nos seus objetivos. Pela sua sensibilidade, sua ação é mais direcionada ao enlevo, em rumo complementar do homem, como que uma ponte intuitiva que busca o mais além, distribuindo o que de lá recebe com os que com ela vivem em família. O aprimoramento do papel de esposa e mãe é a oferta da água viva, como que a samaritana recebeu do Cristo à beira do poço de Jacó. Observemos os apontamentos de João sobre a fala do Mestre, que assim se expressa no capítulo 4, versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva. Vejamos que simbolismo divino. O Mestre oferta à mulher a água da vida, aquela com a qual ela nunca mais teria sede. Era a água do amor, e a maternidade pode ser um poço dessa água, para aqueles que, por seu intermédio, ela poderia saciar. O sexo, na terra, é força viva que os faz unir, na esperança de que, pelo amor, passem do plano espiritual para a terra outros companheiros do passado, na esperança de tranquilizarem a consciência e compreenderem o porquê da vida. O companheiro é um instrumento para ajudar na operação, na constância de edificar esse amor, cada vez mais espiritualizado. Trabalhando nos horizontes da terra, e o outro abençoando com as forças do céu. Os direitos do homem e da mulher são iguais, mesmo na diversificação dos seus ideais. Não há diferença de valores dos espíritos. Há, sim, de posições pelas vestimentas carnais que a natureza lhes empresta para o despertamento dos tesouros da vida. As mulheres sofreram muito em épocas recuadas, pela ignorância humana. Mas como nada se perde, elas recolheram valores maiores, que devem se expressar no futuro ao comandarem e direcionarem, pelos seus próprios valores, os altos postos que lhes foram tomados, invalidados pela força. O trabalho maior da mulher é a missão de educar aqueles que, por bênção de Deus, vêm para seus braços nas linhas do perdão. Eis porque a reencarnação constitui bênção maior para todos os filhos de Deus. Ela os inspira para o amor universal e as vidas sucessivas matam o orgulho e fazem desaparecer o egoísmo, em um trabalho que opera no desfile dos vivos. Capítulo 02, Livro dos Espíritos, questão 818, Inferioridade. A suposta inferioridade moral da mulher, em certos países, é produto da ignorância dos homens, e do predomínio da força bruta, que supõe tudo resolver pela violência. Esse massacre dos valores da mulher é que causa os distúrbios da sensibilidade nos desvios dos seus valores imortais. Nessa violência contra a fragilidade dos corpos femininos, sofre, outro sim, a alma, com a interpretação satânica de certos teólogos, de que a mulher não tinha espírito, por ter sido feita da costela de Adão. Essa ilusão de que a humanidade nasceu de Adão e Eva criou muitos erros e deu nascimento a muitos distúrbios que fizeram paralisar ou retardar as manifestações do amor de Deus para com a humanidade.
Até mesmo almas eminentes sofreram a influência dessa teologia das trevas. Eis porque falamos sempre do condicionamento de certas ideias sem fundamento na verdade. Procuremos inquirir, no silêncio da própria vida, porque a mulher é inferior moralmente ao homem. Esse preconceito escapa ao raciocínio, ao bom senso, à bondade de Deus e à razão. Esta desvalorização dos valores femininos não tem sentido. O livro dos Espíritos nos mostra, na sua beleza espiritual, todas as leis e a igualdade da criação do homem e da mulher, nas suas operações diversas, mas com os mesmos direitos e deveres perante Deus. O espírito não tem sexo, os corpos que ele usa nas vidas sucessivas têm diferenças uns dos outros, para que se tornem complementares às suas necessidades. A crueldade do homem, no seu primitivismo, é que fez marginalizar a mulher, para que pudesse crescer o seu poder como rei da criação. Mas, como as leis naturais são imutáveis, a lei da justiça é a mesma e o será sempre, em todas as épocas da humanidade. Os próprios homens é que deverão, por maturidade, reconhecer as coisas de Deus. A mulher terá sua glória, se perdeu alguma liberdade no mundo, ganhou sua paz na consciência, gerou em si forças de sustentação e o domínio de ser útil às gerações, como mãe. Ela, aparentemente, perdeu, mas, na realidade, nada perdeu na área da eternidade. Muitas estão ocupando corpos masculinos para mostrar aos homens como se deve amar, pedindo e trabalhando para a igualdade dos direitos em todas as atividades que possam alcançar. A doutrina espírita vem remover essas ideias de inferioridade da mulher ante o homem e insuflar, no coração do mesmo, o perdão. Se os ignorantes desejam ficar na terra, que fiquem até surgir a maturidade, mas com a consciência pesada temem perder o que eles mesmos destruíram, com a prepotência. Vejamos o que nos diz João, no capítulo 7, versículo 34, mostrando o que pode acontecer e que já ocorreu com muitos no plano espiritual. Haveis de procurar-me, e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Mas, venha a misericórdia de Deus, que é sempre Pai, dando oportunidade para o desenvolvimento dos poderes espirituais, de modo que esses espíritos entrem em êxtase e por um pouco possam encontrar aqueles que foram desprezados, agredidos e maltratados, até que se suavize o fardo e fique leve o jugo. O sofrimento de uns desenvolveu-lhes a capacidade de entender mais a vida, e os que agrediram embruteceram suas possibilidades de se libertarem no campo do espírito. Entretanto, pela bênção da possibilidade de intercâmbio entre os dois mundos, possibilitou-se às criaturas o conhecimento das leis, tornando-as livres dos velhos preconceitos humanos e alegrando-as na alegria divina, com o Cristo no centro da consciência. Capítulo 03, Livro dos Espíritos, questão 819, Fragilidade física. Homem e mulher certamente que não poderiam ser iguais nas suas estruturas físicas, não haveria razão de ser, porque cada um tem funções diferentes, que se completam na união entre os dois. Enquanto a alma não despertar todas as suas qualidades espirituais, um precisa do outro, e os dois necessitam de todos os amigos na troca de valores indispensáveis à vida e, ao mesmo tempo, de olvidar o egoísmo. Quando a criatura dominar todas as suas paixões, sentir o amor puro no coração e amar verdadeiramente, a sua dependência será somente em relação a Deus. Com os outros companheiros do seu nível tornar-se-ão um todo, sem, contudo, dar lugar nos sentimentos ao egoísmo e ao orgulho. Será aquele espírito que já se unificou com Jesus, sentindo-se permanentemente filho de Deus. A mulher, sendo mais fraca fisicamente, deve cuidar dos trabalhos mais leves, aquele exercício sublimado do lar, enquanto o homem tem estrutura mais grosseira para os trabalhos da sua espécie. Eis aí como um completa outro para a paz e o bem-estar da família.
O casamento é a porta pela qual as almas começam a trabalhar e a compreender a si mesmas. Nada se pode fazer sozinho na terra, e mesmo no céu se agrupam espíritos com os mesmos ideais. Assim não sendo, não realizarão o grande ideal de servir com mais eficiência. No entanto, esses grupos de almas têm sempre um que os dirige, em se apresentando mais livre, com mais experiências, comandando com destreza aqueles de boa vontade. Em tudo na natureza podemos notar agrupamentos para o melhor servir na função a que se foi chamado a cooperar, desde os átomos até os mundos. A libertação começa no espírito e cresce nele de maneira que pode chegar a raios inconcebíveis aos que se movimentam na terra envolvidos na carne. A mulher dos dias que correm, por motivo de testemunhos a que deve se submeter, está se envolvendo nos trabalhos dos homens, e eles, por vezes, nos das mulheres, por motivos que eles mesmos desconhecem. No entanto, o tempo mostrará que essas necessidades desaparecerão com o tempo, deixando cada um em seu verdadeiro lugar. Desde quando se pode trocar de vestes, de homem ou de mulher, acabam as necessidades de um fazer o trabalho do outro, quando se tem uma sociedade justa, que assiste todos nos seus devidos lugares. Não há, imperiosamente, necessidade de a mulher ocupar o lugar do homem, ela que foi feita especialmente para o lar, em primeiro lugar, bem como de o homem ocupar-se com as obrigações da mulher, já que foi abençoado por Deus para os trabalhos mais rudes, na responsabilidade de enfrentá-los, recolhendo experiências no ramo que precisa para viver. Isto não quer dizer que, sendo o corpo da mulher mais fraco, o espírito também o é, o mesmo ocorrendo em relação ao homem. A mulher é mãe, tendo no coração amor mais acentuado, o homem é pai, que gera nos sentimentos mais energia no que se refere à disciplina. Todavia, os pais de um lar, não devem entrar em discórdia, pois deste modo desarmonizam a casa e desajustam os filhos que receberam para educar. Lembremos João, no capítulo 6, versículo 43, que assim registrou: respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. O casal não deve murmurar, é de seu dever compreender um ao outro em todos os aspectos da vida, para que a vida em casa possa entrar em sintonia com o Evangelho de Jesus. Os filhos têm muita facilidade de copiar os pais, condicionando o que veem e ouvem dos seus genitores. A responsabilidade é muito grande, ante a paternidade maior. A vida na terra é cheia de amargor. Os problemas e sacrifícios são sem conta. Sabemos disso por experiências, contudo, Deus não se esquece dos seus filhos, principalmente daqueles em exercício na terra, carregando um corpo físico. O forte e o fraco se completam para notarem que existe a felicidade depois das inúmeras tempestades. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, questão 820, Dependência. Deus deu a força a uns para defenderem aos fracos, e não para maltratá-los, nem explorá-los. Quem assim o faz, responderá pelas consequências. Já dissemos que homem e mulher se completam para a felicidade dos dois que, unidos, percebem com mais profundidade a beleza da vida. O casal troca energias, na sutileza da vida, que nenhuma ciência da Terra pode igualar, com a mesma eficiência. Neste caso, somente o coração pode servir de laboratório divino, na divina ascensão dos espíritos, transformando a força de Deus em amor, no quilate que necessita para viver em plena harmonia, que se expressa em alegria superior. Aquilo que se chama de dependência não é escravidão e, sim, situação indispensável para o complemento da aquisição do estado de felicidade da terra. O homem, no que tange à fortaleza, não é, e não poderemos considerá-lo, como bruto ou violento. Ele passa por um estado de vida temporário na regimentação de valores para o equilíbrio da sua vida diante dos compromissos assumidos. A vida deu à mulher menos força física, entretanto, dotou-a de sensibilidade maior, como que buscando, nas regiões espirituais,
ideias e condições elevadas, como uma ponte da terra ao céu, para que pudesse educar seus filhos com o amor que lhe compete doar. Mas, como se encontram no mundo, o homem tem a razão mais apurada para as devidas atividades de que necessita um lar. O homem tem a razão e a mulher, intuição. A mulher que, geralmente, é dada a renúncia em favor dos filhos e do lar em paz, ganha muito em espírito. Aparentemente, mostra a pobreza de espírito, como se diz no mundo. No entanto, vejamos o que Jesus fala neste sentido, conforme anotado por Mateus, no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejamos, também, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O dever do homem é suportar todas as adversidades do mundo, vencendo-as, para receber a coroa da vida no mundo espiritual. E os dois juntos novamente, no mundo dos espíritos, serão abençoados para novas etapas, buscando vencer as provas que eliminam os resíduos da velha consciência. Não existe dependência, em se referindo ao aspecto negativo, quando o indicado para ser dependente ama e serve em nome de Jesus. Deus nos coloca em lugares apropriados para o devido despertamento dos valores imortais da vida. Quem abusar das oportunidades, responde pelas distorções que praticar, seja homem ou mulher. Mas, Jesus, pela doutrina dos Espíritos, veio por misericórdia a ensinar às criaturas como proceder ante a sociedade de Deus, limpando os caminhos que devem percorrer e preparar o campo aonde forem chamados para servir. A felicidade tem começo no próprio coração, que é a sala de visita da consciência. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, questão 821, Funções da Mulher. As funções da mulher são grandiosas, por vezes até maiores que as do homem, pois é ela que gera filhos na sua intimidade, alimentando-os com seu amor. A geração de um filho, pode-se dizer que é a maravilha das maravilhas. Quem não vê Deus neste fenômeno, é cego, por não querer examinar os processos da vida. Isso é a manifestação da própria divindade dentre os seres encarnados, que opera nos animais, nas aves e mesmo no reino vegetal, em se observando os frutos e as flores. A função da mulher no lar é divina, mesmo tendo expressão humana. Quando se diz que a mulher é parte fraca, é por força de expressão, diante do corpo do homem. É um complexo humano aprimorado que o futuro espera para grandes realizações. Não se quer aqui desprezar o seu companheiro, que ocupa na vida funções grandiosas também, cada um no seu lugar, onde Deus põe as criaturas para a co-realização de muitas coisas, buscando sua própria paz. Se Deus fez o homem e a mulher, qual de nós poderemos menosprezar a vontade do Criador? A razão do espírito tem pouco alcance no que tange à verdade. Somente Deus sabe de tudo, sendo onisciente e onipresente, gera vida sem erro. Os seres humanos têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, são dotados de muitos sentidos, mas dormem pela ignorância, por isso não se interessam pela verdade. Os que sabem mais um pouco, reconhecem com isso que nada sabem ante a presença do Criador. A humanidade se encontra caminhando para melhores dias em tudo, até mesmo no que se refere ao aperfeiçoamento do instrumento físico, que ainda deixa muito a desejar, quando o comparamos ao de um mundo altamente evoluído. No entanto, o corpo de carne na Terra é uma bênção de Deus, instrumento divino para o aperfeiçoamento das almas. Em João, capítulo 6, versículo 48, se vê narrado assim: Eu sou o pão da vida. Mas, como encontrar esse pão da vida, para que não tenhamos mais fome? Somente a reencarnação pode nos despertar para essa procura, porque as provações despertam as criaturas para tais interesses.
Jesus é o pão da vida. Mas como encontrar Jesus? É pelas vidas sucessivas, pois, por elas, recordamos e fixamos na consciência o que a teoria nos ensinou no mundo espiritual. Não podemos esquecer que foi a doutrina espírita que mais explicou e revelou essa verdade aos homens que, conscientes dela, entendem a libertação física mais próxima do pão da vida, que se aproxima mais de nós, a saciar a nossa fome. Se a mulher é que dá aos homens as primeiras noções de vida, ela merece o respeito de todos e a devida atenção para cumprir ainda melhor sua missão, que beneficiará a todos. Nós, do plano espiritual, falando às mulheres, tornamos a dizer que elas são o ponto alto para nós, onde poderemos derramar os elevados conceitos no silêncio para os seus corações sensíveis, e que possam direcionar todos eles para a educação daqueles que as rodeiam. Que não percam a paciência, pois ninguém perde em ser dócil aos ensinamentos de Jesus. Preparem-se para os dias de amanhã, onde os próprios homens enriquecerão seus valores na condição de companheiros e irmãos na mesma jornada, e que o terceiro milênio seja abençoado por Deus pelos canais de Jesus Cristo, para que a terra seja o paraíso prometido e esperado pelos homens de fé. No entanto, isso é conquista de todas as criaturas reunidas. Que Deus abençoe o homem e a mulher, para que os dois se tornem um. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, questão 822, Igualdade dos direitos. Consagram as leis de Deus direitos iguais ao homem e à mulher. A igualdade de direitos é a expressão da justiça de Deus. Se os espíritos são iguais na sua gênese, por que privilégio para um e negação para outros? Tanto a lei divina nos mostra a justiça neste caso, quanto as leis humanas devem fazer o mesmo. A emancipação da mulher no campo dos direitos avança e toma corpo, de modo que ela tenha a liberdade que lhe compete conquistar, paralelamente com a responsabilidade, duas forças que trabalham para o aperfeiçoamento da alma. Ser-nos-á difícil entender o homem com os seus direitos de posse assegurados na vida e os mesmos direitos negados à mulher, que faz um trabalho grandioso no lar e mesmo fora dele, em favor da educação e da instrução. Porém, o tempo traz a civilização dotada de razão e emancipação da mulher naquilo que ela já conquistou, e hoje já se vê em muitos movimentos feministas, alguns até exagerados, mas tendo explicação na amorosidade da justiça da terra em libertar a mulher. Mas, como nada se faz sem a permissão de Deus, a companheira do homem ganhou com isso, tendo sua sensibilidade mais apurada que ele, para o permanente exercício da comunicação com além, por vezes sem perceber. Certamente que os direitos da mulher são iguais aos dos homens, não obstante, com as funções diferentes, para complemento do todo no lar. Com isso, não fica desvalorizado o trabalho dela, porque cada um foi chamado por Deus para desempenho diferente, mas com a mesma soma de conquistas. No mundo de Deus, não existem privilégios, assim como em campo algum da vida, por ser Deus eternamente justiça. Podemos comparar pela natureza, vejamos a luz do sol que o Senhor derrama na terra, nos diferentes reinos, onde todos recebem o mesmo calor, a chuva e o ar, embora cada criatura receba somente o que merece na sua vida particular. Como disse o Mestre, ao que tem, será dado mais, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que tem sabedoria, conhecimento das leis, ele próprio absorve da luz do sol que ela pode dar a mais na sua estrutura, e o que não tem esse saber, o que poderia receber pelo saber lhe será tirado. E a justiça operando no silêncio da vida. Trabalhemos, pois, para melhor entender o que nos espera no centro da vida, dependendo dos nossos esforços para adquirir. Existe a igualdade de direitos, mas não igualdade de conquistas, sendo que um tem tudo nas mãos porque aprendeu a buscar, e o outro ainda não conquistou essa experiência, faltando-lhe mais vivência, que o amanhã trará. Vamos ver o que está anotado em João, no capítulo 6, versículo 59, que nos diz:
Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem come este pão, viverá eternamente. Aquele que come somente do pão da terra para viver fisicamente, sem se lembrar das coisas espirituais, pode se considerar morto. E quem come igualmente do pão do céu, fonte sublimada em Cristo, está sempre vivo pela eternidade afora. O Espiritismo com Jesus nos distribui o pão do céu, por nos revelar os preceitos de luz do Evangelho e nos mostra o quanto vale vivê-los. Somos todos iguais e recebemos de igual modo pela força da justiça. Deus nos dá tudo com igualdade, mas fez a lei que regula essa dádiva, de acordo com os nossos esforços pela maturidade da alma. Todo trabalhador é digno do seu salário. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 823, Último ato de orgulho. Os monumentos erigidos nas sepulturas dos poderosos da terra são impulsionados pelo orgulho e pela vaidade, para mostrar à sociedade que a família do morto é poderosa no domínio do ouro. O homem, muitas vezes, ainda a caminho da morte, já sente a desilusão dos bens materiais, não se interessando por essa ostentação. O pobre, neste sentido, é bem mais ajustado, por não sofrer essa perturbação dos que ficaram. Nós temos a dizer que somente levamos para o mundo espiritual o que somos. Felizes daqueles que começaram na terra sua reforma de sentimentos, que despertaram para Jesus, nos caminhos do amor e da caridade, os valores do espírito. Não é preciso ser rico para encher o celeiro do coração, é ter somente boa vontade. O mestre não tinha onde reclinar a cabeça, entretanto, foi o mais rico de todos os homens, na condição de filho de Deus, igual a todos os homens. Os grandes monumentos de pedra erigidos nos Campos Santos, poderiam ser transformados pelas famílias ricas, antes da sua feitura, em casas para os que se encontram ao relento. Feito em nome do morto, esse gesto seria um alívio para a sua consciência, como também para os que ficaram. O custo de um túmulo corresponde à alimentação que poderia ser oferecida a muitos famintos, assim como muitos outros gastos inconvenientes que se fazem na terra, por orgulho e vaidade, por ignorância e prepotência. O orgulho dos parentes atinge o desejo de glorificar a si mesmos, pouco pensando no bem-estar de quem já foi para o outro mundo. O homem de bem não precisa buscar a sua própria glória, ela vem, por lei, em busca dele. Vejamos o que João anotou no capítulo 8, versículo 50. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Os poderosos da terra não desconfiaram de que as glórias do mundo são incômodas e passageiras, que não correspondem às necessidades do coração. O sábio nunca procura se mostrar, mesmo fazendo bem à sociedade, por saber que todos os feitos, bons e maus, serão revelados pela própria natureza por ordem da lei, que nada deixa em segredo que não venha a ser revelado. O orgulho e o egoísmo são tão fortes e poderosos que acompanham quem os possui mesmo depois do túmulo, envolvendo o espírito nas suas sugestões inferiores e levando-o a sofrer todos os tipos de torturas que eles possam imprimir em sua consciência. É por isso que a reencarnação é uma bênção de Deus, pois ela nos dá a oportunidade de nos desfazermos destes dois monstros que devoram as oportunidades dos seres humanos e prendem os espíritos, mesmo no mundo espiritual, em situações difíceis de se libertarem. Sabemos que nem sempre é pelo morto que os familiares fazem essas demonstrações para que a sociedade veja aí, sim, para alimentar o orgulho de família na posição em que se encontram. Infelizes desses homens que ignoram seus destinos. Entretanto, o tempo os educará. Eles morrerão e também ficarão conhecendo a verdade que os libertará dessa ignorância. Os tempos estão chegando, para o bem da humanidade. Que seja por meios violentos, porém a natureza fará as criaturas despertarem para os valores da alma, tendo o Evangelho de Jesus como fonte da vida, por ordem de Deus. Capítulo 08,
Livro dos Espíritos, questão 824, pompas dos funerais. É de bom exemplo, quando a pompa do funeral visa honrar a memória de um homem de bem. Quanto mais se vibra para a difusão do amor, mais a luz acende na terra, em se fazendo fonte no coração humano. Entre mentes, o homem de bem recomenda sempre que não deseja gastos sem importância para a alma, em seu funeral, indicando outra direção para os gastos, como seja com alimentos para os pobres, roupas para os nus e casa para os desabrigados. As pompas devem se transformar em caridade, onde a luz da beneficência é capaz de enxugar lágrimas e lembrar aos corações que existe a esperança. O próprio Evangelho nos diz que devemos deixar os mortos enterrarem os seus mortos. O legado que o homem de bem deve deixar é o de sua vida exemplar. O orgulho e o egoísmo fazem a separação das criaturas, mas o túmulo os reúne como sendo todos da mesma massa que a terra dissolve e transforma em elementos indispensáveis à vida. Jesus foi o enviado de Deus para mostrar à sociedade de todo mundo que todos somos irmãos, filhos do mesmo Deus de amor, deixando seu evangelho nele os preceitos de modo a educar as criaturas, na certeza que o céu se encontra nos corações, bastando as almas encontrá-lo. Enquanto houver a disputa pelas coisas perecíveis e ilusórias do mundo, a cegueira se acentuará cada vez mais no que se refere aos valores espirituais. Porém, o tempo traz a maturidade pelos canais da dor, levando os espíritos a acordarem para a realidade dos seus destinos. Por enquanto, fora da dor não há entendimento. O homem, no estágio em que se encontra, cria dificuldades inúmeras para os pobres, que já carregam em seus ombros um peso muito grande. Mas Jesus, sabendo disso, fala aos seus corações, chamando-os bem-aventurados. Entretanto, o Mestre não se esqueceu de advertir aos legisladores humanos, conforme registrado no Evangelho por Lucas, no capítulo 3, versículo 13. Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Todavia, esses homens se fazem surdos pela força do egoísmo, mas os sofredores avançam, apesar de todo o peso dos chamados impostos e dízimos, com o Cristo de lado a animá-los na subida do Calvário da vida, com a cruz das provações, porque ele mesmo trilhou o caminho da dor, como exemplo de humildade, e ainda perdoou a todos os seus ofensores. Não cobreis mais do que o estipulado pela consciência. Dizemos aos pobres, aos sofredores, que os tempos da seleção espiritual estão chegando e que somente terão a terra como herança os escolhidos, que podem ser, igualmente, pontos ricos, dependendo do modo pelo qual procedem ante a sociedade. As distinções humanas terminam no campo santo, onde o espírito sente e compreende que nem mesmo o corpo de carne lhe pertence. A bagagem de bens perecíveis fica com a terra para que outros a usem e dela façam bom uso, para não acontecerem coisas piores no seu roteiro espiritual. A natureza, que foi feita pelas mãos do Criador, não vai ouvir pedido dos homens. Ela regimenta toda a sua força para cumprir leis estabelecidas por Deus, no empenho de mostrar a justiça se igualando em todas as criaturas. A reencarnação é a lei divina em todos os mundos, pois é ela que educa o espírito, destruindo igualmente o egoísmo e o orgulho de raça e de casta. Bem-aventuradas as leis que transformam tudo, porque é na transformação que o amor domina e dirige os corações para a verdadeira fraternidade. O que esperamos é que as pompas dos funerais de todo o mundo se transformem, sob a inspiração do Cristo, em caridade ajustada no amor e na justiça. Capítulo 09, Livro dos Espíritos, questão 825, Liberdade natural. Liberdade é um ponto de difícil entendimento, na interpretação das leis naturais. O homem não pode ser livre, do modo que pensa ser. Toda a liberdade é relativa aos espíritos, de conformidade com a sua evolução espiritual. Ninguém pode glorificar-se ante os seus irmãos de ter plena liberdade, porque ninguém pode viver só, uns precisam dos outros e todos de Deus. Como,
Desse modo poder ufanar-se de que se é livre, de que não se precisa dos irmãos, quando se vive em conjunto. Todos temos uma liberdade natural, entretanto, juntamente com ela deve haver o respeito às criaturas, nossas irmãs, e os nossos deveres para com elas. Ultrapassar os limites até onde podemos ir, é violência aos que nos cercam e que nos ajudam a viver. Como podem os grandes viverem sem os pequenos e os pequenos sem os grandes, se todos fazem parte de um todo? Além disso, somos eternos dependentes de Deus, pela aliança em Cristo. Somos muito crianças para entendermos verdadeiramente todas as leis criadas por Deus e que nos dirigem a todos, e existem muitas que ainda não nos foram reveladas, por não suportarmos sua ação em nossos destinos. Convém estudarmos o que suportamos agora e confiar em Jesus, que Ele, pelo seu amor ao rebanho, faz descer a revelação quando estivermos preparados para tais eventos de luz. Gabar-nos de que fazemos o que queremos, pela posição que ocupamos quando no mundo, é ignorância, pois somente Deus tem essa liberdade. Todos nós, sem exceção, somos guiados por Deus em todas as nossas andanças e atitudes. Mesmo no mal, se o podemos chamar de mal, o Senhor está consciente de tudo, deixando-o acontecer para nos disciplinar e orientar para o bem que nunca morre. Aos homens que já compreendem as leis de Deus, mas não se conformam de tudo com os acontecimentos, alguém do mundo espiritual inspira para sentirem e dizerem conforme encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículo 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Devemos saber que Deus nada faz errado, mas sempre em favor da educação dos seus filhos, despertando os valores que todos carregamos no coração. Sempre queremos demais, almejamos o que não merecemos e quase sempre nos envaidecemos com aquilo que não nos pertence. Somente chegando à maturidade espiritual é que entregamos ao Senhor todos os nossos sentimentos e pensamos com Jesus, pedindo a Ele que faça em nós a sua vontade e não os nossos desejos. Não há ninguém no mundo que pode jactar-se de que goza da liberdade absoluta. Liberdade absoluta, somente Deus, o Criador de todas as coisas, tem. Nós podemos, sim, com o tempo e a purificação dos sentimentos e despertar dos dons de vida, gozar da tranquilidade de consciência e viver em pleno céu, descobrindo esse paraíso dentro de nós mesmos. A liberdade natural não a liberdade total. A primeira é a bênção de Deus para a alegria e a esperança dos seus filhos, de maneira que todos nós possamos sentir que estamos seguros naquele que é o princípio e a vida de todas as criaturas. Que Jesus nos abençoe para entendermos melhor as leis que podemos assimilar. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 826, Liberdade Absoluta. Liberdade absoluta só existe para Deus, Criador de todas as coisas. O criado já é dependente do Criador. Deus pode fazer o que bem entender dentro da criação, mas somente Ele. No que tange aos homens, se todos têm os mesmos direitos, deixa de existir tal liberdade, pela barreira do respeito de uns para com os outros. É necessário saber que todos nós, para vivermos bem, nos submetemos à obediência das leis naturais criadas. Somos escravos da lei, e é o Evangelho que nos ensina como escolher os melhores caminhos da felicidade. A felicidade não nasce, nos seus princípios, da nossa vontade, pelo contrário, somente nasce da vontade de Deus, que sempre nos fala dela pelas leis estabelecidas. É necessário que se procure entender bem o Livro dos Espíritos, que nele estão estabelecidas todas as leis universais em expansão acompanhando, pois, a evolução das criaturas. Não sejamos tolos na arte de escolher sem compreender, para que não soframos o rigor das provas. A liberdade absoluta para os homens seria uma catástrofe para todos,
por não terem eles condições de saber o que realmente precisam na condição de homens encarnados, ainda cegos e surdos no que se refere à vida espiritual. Compete a cada um ir até o ponto que suporta. Aí, sim, está a sua paz. Viver o futuro querendo esquecer o presente é um mal, bem como querer voltar ao passado, que teve sua época. Peçamos aos Espíritos que nos revelem também a verdade, como Lucas assinala no capítulo 2, versículo 26, desta forma. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Pedimos a Deus que desperte o Cristo em nós, antes de passarmos pela morte do corpo, porque é na terra que a porta do céu começa a se abrir pela força das transformações morais que o amor nos sugere entender e praticar, de acordo com os preceitos do Evangelho do Mestre. Esqueçamos da liberdade absoluta, como queremos compreender, firmando-nos, assim, na obediência, porque somos filhos que devemos, para o nosso bem, ouvir o Pai. A nossa liberdade é vigiada, filtrada e, por vezes, interrompida. Quanto mais crescermos, mais obedecemos às leis de Deus, porque é nessa obediência que encontramos a paz de consciência e o próprio ritmo da vida. Pedimos a Jesus que nos abençoe nas nossas pretensões, acertando nossos passos e direcionando nossa vida para a paz em Deus. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, questão 827, Obrigação de respeitar. Se o homem não respeitar seu companheiro em caminho, como poderá exigir que seja respeitado? E como ficaria o mundo se não houvesse esse respeito mútuo? Se retornarmos à Idade Média, poderemos imaginar como ficaria. Temos obrigação espiritual de observar o direito dos outros, porque se não agirmos assim, estaremos desrespeitando o próprio Deus que criou todos iguais. Disse Jesus, analisando os 10 mandamentos dados a Moisés: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. E acrescenta o Mestre: aí estão todas as leis e os profetas. Nossos direitos são limitados pelos do nosso próximo. Os limites são traçados por Deus, para a paz de todas as criaturas. Criaram-se leis, por causa da ignorância dos direitos alheios. Quando toda a humanidade compreender o amor e amar no sentido universal, certamente que não será mais necessário recorrer às leis. Um cientista ou um mestre não encontra mais sentido nos primeiros anos de estudo em uma escola básica. Se quer aprender mais, avança mais além. Os primeiros anos de escola são para as crianças. Assim é na vida, as primeiras leis de disciplina são para os indisciplinados. Jesus já dizia: não façais aos outros o que não quereis para vós. Podemos perguntar a nós mesmos em monólogo: queremos ser desrespeitados? Certamente que não. Então, respeitemos os outros, que a justiça nos devolverá segundo fizermos. O respeito aos outros nunca tira o direito de pertencer a si mesmo, porque cada criatura é um mundo onde vibram todas as leis universais, que comandam o espírito imortal para a paz de todo o complexo físico, que se interliga no mundo espiritual, pois tudo saiu da mesma fonte divina. Os dois mundos se entrelaçam, em junção harmoniosa, porque sem um o outro não pode viver. As necessidades humanas recorrem sempre aos valores do espírito. Vejamos o que aconteceu com Paulo, citado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Como não respeitar os outros, se precisamos deles? Foi preciso o Espírito intervir pelos canais mediúnicos de Paulo, para ajudar, curando e instruindo aos que precisavam das bênçãos de Deus. Se queremos paz, façamos boas obras onde estivermos, que essa paz se transforma, por justiça, no que possa nos fazer bem. Somos o que fazemos pelos outros. Não é preciso que os olhos humanos nos acompanhem os passos,
A nossa própria consciência guarda o que pensamos e fazemos. Ainda mais, emitimos imagens do que pensamos, empregando o fluido cósmico como livro da natureza, onde nós mesmos escrevemos nossa condenação ou absolvição. As leis de Deus não erram em seus julgamentos e entregam a cada um o que se fez para o merecer nos campos da vida. Cada existência que tivermos é, pois, uma página que escrevemos. Nós mesmos iremos lê-las depois, e o tribunal da consciência decidirá o que receberemos pelo que fizemos. Essa é a lei. A consciência é Deus dentro de nós, como centelha abençoada, que tudo grava sem precisar de acusar nem perseguir aos que erram. O próprio espírito se condena, pelo que soube da profundidade do ser para a mente, que é parte da consciência profunda. Se amarmos como o amor se expressa na vida, estaremos amando a Deus e ao próximo, e somente o amor nos salvará da opressão da consciência. A nossa liberdade natural cresce com o crescimento da fraternidade universal exercida em nossos caminhos. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, questão 828, Liberalidade. A palavra é força poderosa em todas as suas ressonâncias. No entanto, nem sempre o que se fala corresponde à vivência. E é muito comum a criatura anunciar certas verdades, porém, se encontrar longe delas. Grandes homens comumente são liberais com os estranhos e carrascos com a própria família. Esforçam-se e, por vezes, sofrem para parecerem o que não são para os outros, por simples necessidade de manter a posição, mas os pensamentos que partem da sua realidade interna agitam em direção àqueles que vivem com eles, desfazendo dos esforços alheios que os ajudam no dia a dia. Esta é a verdade. Entretanto, a vida não os despreza, procurando daqui e dali meios de os educar, pois este é destino de todas as almas criadas por Deus. A teoria quase sempre vem primeiro para os estudiosos da verdade, e os teóricos sabem das leis, mas não as vivem. É dessa falta que eles sofrem as consequências, que a mesma lei os castiga sem remissão. Os agentes de Deus têm tolerância para com essa faixa de almas, que representa quase toda a população da Terra, por saberem que não irão viver nessa postura eternamente. Algum dia, usarão as suas próprias forças para se corrigirem. As almas iluminadas, voltando ao passado, observamos que elas também passaram pelos mesmos processos de reajustamento espiritual. O não julgueis para não serdes julgados é ponto divino sobre como amar, ainda mais aos que não despertaram para o amor. O Mestre dos Mestres, que poderemos considerar como o canal da misericórdia para a humanidade, aliviava as faltas dos homens e, por vezes, lhes perdoava os pecados, não no sentido exato da palavra, porque misericórdia é alívio. Ele dizia quase sempre quando curava um enfermo, vai, e não tornes a pecar. E Lucas anotou no capítulo 5, versículo 23. Qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Jesus aplicava todos os meios possíveis para aliviar e mesmo curar os enfermos dos seus males. O Senhor era liberal com todas as criaturas, por saber que todos são iguais, na igualdade com que Deus os criou. Os mais adiantados nos caminhos da espiritualidade são aqueles que usam teoria, sem esquecerem o esforço de viver o que falam e pregam aos outros. Podemos observar nesse tipo de espírito a maturidade à vista. Aquele que pretende parecer desperto em seus valores e não o é, engana-se a si mesmo, mas, como todo engano é breve, ele mesmo desconfia do seu comportamento, e a dor, os infortúnios e todos os tipos de problemas, fazem com que ele modifique o modo pelo qual vive, ganhando condições no trabalho de libertação, para se libertar definitivamente. Deus sabe, e todos os benfeitores espirituais reconhecem, que não existe outra marcha em se estudando a ascensão dos espíritos. Os recursos que têm para educar os homens, visam mostrar que devem se esforçar para melhorar, porém,
Sabemos que isso se processa passo a passo, na esteira do tempo. Convém notar que todos passam por esses processos, e quem mais sabe disso é o Criador. Em todos os lances de Jesus, quando esteve na terra junto aos homens, sentimos a irradiação da sua tolerância para com aqueles que descuidam da vivência das leis naturais, e isso ocorreu com os próprios discípulos do seu coração. A liberalidade e a fraternidade devem ser exercitadas em todas as direções do viver, para que a vida se torne o verdadeiro amor. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 829, Escravidão. Para melhor entendimento do que se passa com os próprios homens, analisemos a resposta à questão número 536 de O Livro dos Espíritos diz: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Deus permite que os homens escravizem os homens e usa esse meio para educá-los, tanto a um como ao outro, porque nada se perde, na grande extensão dos meios educativos. Qual de nós não escravizamos alguém? Qual de nós que não fomos escravizados algum dia? Os negros africanos foram arrebanhados para diversas nações do mundo como escravos, porque eram considerados uma raça primitiva, com exceção de alguns poucos que estavam ali orientando em alguns pontos de princípios educativos. Não devemos olhar tudo no mundo como tão somente produto da mente humana e, sim, como sistema de despertamento das criaturas. O que Deus não quer, não existe, e Ele, sendo onisciente, já sabia de tudo o que iria e vai acontecer no futuro. Começando pelos reinos da natureza, o homem já habituou a vender e trocar o que a Deus pertence, até os animais. Esse comércio se tornou mais acentuado e passaram a vender seus próprios irmãos, no orgulho irradiante de dominar. Quem no mundo já pôs termo às guerras fratricidas? Porque Deus permite essa matança incontrolável em várias nações do mundo. Isso se processa entre os primitivos e mesmo entre os animais que, por vezes, se alimentam dos próprios companheiros de selva. Certamente que tudo isso, esses processos violentos, desaparecerão da face da terra com a maturidade dos homens, mas enquanto não chegar a luz ao coração, os homens vão continuar a matar e a escravizar. O homem assemelha-se ao animal e é classificado como tal na própria ciência. É por isso que vive, em parte, vida animal. Matar e escravizar são fatos que acontecem em mundos de provações e expiações. Quem pode mudar esses acontecimentos? Somente o tempo. As almas sairão, certamente, da escuridão, quando acenderem a luz na intimidade da consciência. Jesus veio ao mundo ao encontro da humanidade, para mostrar aos espíritos como eles mesmos devem se libertar desses atos e fatos primitivos, limpando dos seus caminhos as nódoas negras provocadas pela escravidão e matanças. Contudo, as lições disso oriundas ficarão no centro da vida, e tanto quem morre, como o escravo, quanto o que faz morrer e escraviza, trocam de posições pela lei das vidas sucessivas, e todos aprendem juntos as lições de amor que salvam a todos. Lemos em Lucas, no capítulo 18, versículo 32. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Porque Deus permitiu que acontecesse isso com seu Filho amado. A porta que Jesus transpôs foi das mais dolorosas, para voltar aos céus. Entretanto, somente assim ele pôde despertar nos homens o desejo da renovação espiritual, ao exemplificar a sua vida nobre e fecunda. E as grandes catástrofes da natureza? Quem as impulsiona e regula? Somos todos escravos das consequências dos nossos pensamentos. E por que pensamos assim? Tudo é organizado por Deus e somente Ele sabe o porquê. Nós outros devemos obedecer-lhe com humildade, e ainda amá-lo sobre todas as coisas, porque o Senhor assim o faz por amor a nós, que ainda não sabemos os verdadeiros motivos, por nos faltar capacidade para tal. Muitos aspectos da verdade não são ditas, por não termos ainda ouvidos para ouvir. A verdade chega aos nossos ouvidos,
gradativamente, de acordo com a nossa capacidade espiritual. Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 830, Costumes. As leis de um povo são de acordo com as suas necessidades educativas, e como amostra disso podemos notar as diferenças de país para país. No entanto, elas vão se modificando com as mudanças dos homens. Se uma nação for recebendo